O torcedor vascaíno está cansado. Perder para o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, é até algo aceitável, ainda mais considerando a força do elenco adversário e o histórico recente. Mas o problema não foi a derrota em si. O problema foi como ela aconteceu. O Vasco foi engolido, desmontado, desrespeitado. Em campo, um festival de erros defensivos, falhas individuais grotescas e escolhas questionáveis do técnico Fernando Diniz. Não dá mais para aguentar algumas insistências. Pablo Vegetti, por exemplo, já não entrega há muito tempo. E Lucas Oliveira, com todo o respeito, comprometeu o time de forma absurda. O torcedor acordou nesta quinta-feira com a cabeça fervendo, porque não foi só uma derrota, foi uma demonstração de que algo precisa mudar com urgência. O jogo até começou dando alguma esperança. Nos primeiros minutos, o Vasco teve mais posse de bola, pressionou alto e conseguiu tirar o Palmeiras da zona de conforto. Era um início animador. Parecia que o time carioca tinha ido a São Paulo para, no mínimo, competir de igual para igual. Só que aos 6 minutos, a casa começou a cair. Gol de Flaco Lopes, aproveitando uma falha do sistema defensivo vascaíno. Mesmo assim, o time ainda tentava reagir. Mas foi aí que a sequência de erros se transformou num verdadeiro colapso. Aos 18, uma sucessão de atrapalhadas na zaga resultou em mais um gol do atacante palmeirense. E para piorar, antes do intervalo, veio o terceiro. Vitor Reis sambou na frente de Léo Jardim, que, estático, só observou a bola morrer no fundo das redes. 3-0 em menos de 30 minutos. Um baile. O mais inacreditável é que, se você for olhar friamente os números do jogo, o Vasco não foi completamente engolido em termos de desempenho coletivo. O time terminou com mais posse de bola, 57%, e chegou 9 vezes ao ataque, acertando 3 finalizações no gol. O Palmeiras finalizou 11 vezes, acertou 6. Ou seja, em números, o jogo não foi tão desequilibrado. O problema foi o peso dos erros individuais. A defesa vascaína simplesmente entregou o jogo de bandeja. Não existe sistema coletivo que funcione com atuações tão desastrosas de peças fundamentais, como foi o caso do Lucas Oliveira. E não adianta tentar aliviar. A atuação do Lucas foi desastrosa do começo ao fim. No primeiro gol, estava mal posicionado. No segundo, protagonizou uma cena inacreditável, escorregou de forma bizarra, atrapalhou o companheiro Hugo Moura e ainda entregou a bola nos pés de Flaco Lopes. O zagueiro já vinha sendo questionado há muito tempo. Foi praticamente descartado pelo clube na janela do meio do ano, mas acabou ficando por decisão própria. Recusou propostas, não aceitou sair. E o resultado dessa permanência forçada foi o que vimos em campo ontem. Um jogador completamente fora do nível que o Vasco precisa para sobreviver na Série A. A pergunta que fica é: por que Fernando Diniz segue insistindo em nomes que claramente não rendem? Lucas Oliveira é um caso, Pablo Vegetti é outro. O atacante argentino não marca um gol de bola rolando desde o dia 2 de agosto, contra o Mirassol. Já são 2 meses de jejum. 2 meses em que ele entra em campo, participa pouco do jogo e ainda desperdiça as poucas chances que aparecem. Ontem, contra o Palmeiras, mais uma vez passou em branco. E não foi só pela ausência de gols. Sua movimentação foi limitada, não conseguiu reter a bola no ataque e ainda saiu de campo dando chilique. O problema é que ninguém entendeu direito o motivo do chilique. Foi porque jogou mal? Por que foi substituído? Ou porque o time estava perdendo? Em qualquer uma das hipóteses, fica claro que Vegetti está totalmente desconectado da realidade. Diniz, por sua vez, tenta defender seus jogadores. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador reconheceu os erros defensivos, disse que o time marcou mal e que o plano de jogo não foi executado da forma como deveria. Segundo ele, o objetivo era não oferecer profundidade ao Palmeiras, evitar transições rápidas e controlar o ritmo da partida. Nada disso aconteceu. O Vasco foi exatamente o oposto disso tudo. Deixou espaços, perdeu a bola em zonas perigosas e viu o adversário aproveitar cada erro com uma eficiência cirúrgica.
E o que mais incomodou foi que os gols do Palmeiras saíram justamente das situações que o time vascaíno havia mapeado como perigosas. Ou seja, sabiam o que poderia acontecer, e mesmo assim não conseguiram evitar. Sobre Lucas Oliveira, Diniz não escondeu a decepção, mas também não apontou o dedo diretamente. Disse que o problema foi coletivo, que os desfalques atrapalharam e que o time perdeu a solidez defensiva que vinha apresentando nos últimos jogos. Mas convenhamos, o buraco é mais embaixo. O Vasco reforçou o elenco, sim, mas abriu mão da contratação de um zagueiro justamente por acreditar que Lucas poderia dar conta como reserva. Ontem, ficou claro que essa aposta foi um erro. E com a lesão de Cuesta, que pode ficar de fora por até 15 dias, a tendência é que o Vasco tenha que improvisar no setor defensivo. A expectativa é que Hugo Moura seja recuado para atuar ao lado de Rojas ou Zé Vitor, formando uma zaga emergencial até o colombiano voltar. Além da defesa bagunçada e do ataque inoperante, outro ponto que revoltou o torcedor foi a arbitragem. Rafael Klein teve uma atuação lamentável. Caseira, desastrosa e sem critério algum. O lance mais gritante aconteceu ainda no primeiro tempo, quando o Vasco já perdia por 1-0. Aos 12 minutos, Raí invadiu a área e foi claramente derrubado por Piquerez. O lateral palmeirense acertou em cheio o joelho do atacante vascaíno. Não tocou na bola. O árbitro, no entanto, ignorou completamente o lance. Nem falta, nem revisão no VAR. Nada. E esse pênalti não marcado poderia ter mudado completamente a história do jogo. Ao invés disso, minutos depois, o Vasco levou o segundo gol e se perdeu completamente na partida. Durante todo o jogo, o comportamento da arbitragem foi esse: faltas claras para o Vasco não eram marcadas, enquanto qualquer contato a favor do Palmeiras era prontamente assinalado. Não se trata de justificar a derrota apenas por isso. O Vasco perdeu por demérito próprio, sim. Mas quando se soma uma atuação ruim com uma arbitragem tendenciosa, o resultado é uma revolta ainda maior. Felipe Coutinho, um dos mais experientes em campo, foi visto diversas vezes gesticulando com irritação, inconformado com os critérios adotados pelo juiz. O clima de revolta tomou conta até dos bastidores. É importante lembrar também que Diniz vem lidando com um elenco cheio de limitações. E mesmo assim, tem conseguido, em alguns momentos, tirar leite de pedra. O problema é que certas escolhas estão minando o trabalho. A insistência em Pablo Vegetti, por exemplo, precisa ser repensada. Ele pode até ter liderança, pode ajudar taticamente, mas atacante vive de gol, e o dele não sai há 2 meses. Se o volume de jogo não está favorecendo, então muda o estilo, muda o jogador, mas não dá para manter alguém no time titular só pela história ou pelo grito. O Vasco precisa de soluções, e rápido. Agora, a grande preocupação é o próximo jogo, contra o Vitória, no domingo. Sem Cuesta, com o Lucas Oliveira completamente sem confiança e com um ataque sem poder de fogo, Diniz vai precisar fazer milagre. Talvez a melhor saída seja usar a data FIFA para reorganizar a defesa, recuperar fisicamente quem está no limite, principalmente, reavaliar quem merece continuar vestindo essa camisa. Porque o torcedor já deixou claro, a paciência acabou. E quando se fala em paciência esgotada, não dá pra não citar de novo o nome de Pablo Vegetti. Porque a situação dele não é apenas uma fase ruim, é um problema que já vem se arrastando há muito tempo e, sinceramente, está custando caro para o time dentro de campo. Desde o começo de agosto, o atacante argentino não consegue balançar as redes em jogadas com a bola rolando. São 2 meses passando em branco, 2 meses em que a principal referência ofensiva do Vasco não cumpre a sua função. Não é exagero dizer que já virou um peso para o time. E o pior, mesmo sem render, ele continua sendo titular absoluto, sem qualquer contestação real por parte da comissão técnica. É claro que o Vegetti tem qualidades. Ele é um jogador de entrega, de presença física, e até tem uma liderança importante no vestiário. Isso ninguém discute. Mas atacante vive de gol. E a função principal de um centroavante é colocar a bola na rede. Se ele não consegue fazer isso, algo precisa mudar. O Diniz até tenta justificar dizendo que o Pablo tem uma função tática importante, que ajuda a abrir espaço,
que incomoda a defesa adversária, que participa sem bola, mas a verdade é que o torcedor quer ver resultado. Quer ver finalização, quer ver movimentação com objetividade, quer ver o atacante fazendo o que ele foi contratado para fazer. E essa cobrança não é de agora. A paciência da torcida já se esgotou há muito tempo, e cada nova partida sem gol só aumenta a pressão. No jogo contra o Palmeiras, Pablo até teve uma ou duas chances. Cabeceou uma bola para fora, tentou uma finalização de carrinho, mas nada com real perigo. E o que chama atenção é que, mesmo em um cenário em que o Vasco precisava de uma reação urgente, ele não conseguiu se destacar em nada. Parecia desconectado da partida, longe do ritmo, sem capacidade de influenciar o jogo. E quando foi substituído, reagiu mal, deu chilique, esbravejou, fez cara feia. E aí é que entra a grande questão: ele está mais incomodado com a substituição ou com o próprio desempenho? Porque se for apenas com a troca, demonstra um total descolamento da realidade. Ontem, o que ele precisava fazer era baixar a cabeça, reconhecer que não estava bem e entender que o time precisava de algo diferente. Não foi isso que aconteceu. Fernando Diniz até tentou amenizar a situação, dizendo que o atacante ainda é importante, que uma hora o gol vai sair, que todos os atacantes passam por momentos assim. E tudo isso pode até ser verdade. Mas, convenhamos, já se passaram vários jogos, e nada mudou. O Pablo Vegetti não mostra sinais de recuperação. Não há evolução, não há melhora na movimentação, não há perigo real sendo levado aos adversários. E o mais grave, mesmo assim, continua como titular absoluto. Isso mostra que há algo de errado na maneira como está sendo feita a avaliação de desempenho dentro do clube. Porque qualquer outro jogador, com atuações tão abaixo, já teria esquentado o banco há muito tempo. Do outro lado do campo, o sistema defensivo é outro ponto que preocupa demais. A ausência de Cuesta pesa muito. O zagueiro colombiano vinha sendo o grande pilar da defesa vascaína e, sem ele, tudo desmoronou. Lucas Oliveira foi escalado para substituí-lo, mas o resultado foi catastrófico. Além de falhar diretamente nos 2 primeiros gols do Palmeiras, demonstrou insegurança, lentidão, falta de leitura de jogo e até mesmo dificuldades em fundamentos básicos. O que se viu em campo foi um jogador completamente despreparado para enfrentar um adversário do nível do Palmeiras. E aí é inevitável questionar: por que ele ainda está no elenco? Por que o Vasco, mesmo sabendo da limitação do atleta, optou por mantê-lo e não trouxe outra peça para o setor? A resposta está na gestão do elenco. Lucas Oliveira permaneceu no clube por decisão própria, após recusar propostas de outros times, e acabou se tornando uma opção de emergência. Mas o que ele demonstrou ontem é que nem para isso serve mais. Diniz vai ter que improvisar nas próximas partidas. Com Cuesta fora por pelo menos 2 semanas, a tendência é que Hugo Moura seja recuado para formar a zaga ao lado de Rojas ou outro jovem da base. Uma solução temporária, que pode até funcionar no curto prazo, mas que evidencia ainda mais o erro de planejamento. Um clube como o Vasco não pode depender de improvisações para montar seu sistema defensivo em pleno Campeonato Brasileiro. E o que agrava tudo isso é a sequência de jogos complicados que vem pela frente. No fim de semana, o time encara o Vitória, que, embora esteja na parte de baixo da tabela, vai jogar a vida para tentar sair da zona de rebaixamento. Em seguida, vem o Fortaleza, um time bem treinado, competitivo e que costuma complicar para qualquer adversário. Ou seja, não há tempo para lamentações. O Vasco precisa reagir, precisa corrigir os erros e, principalmente, precisa parar de depender de jogadores que não têm mais condições de vestir essa camisa com dignidade. E se o desempenho em campo já não foi bom, a atuação da arbitragem conseguiu elevar ainda mais o nível de indignação do torcedor vascaíno. Rafael Klein teve uma das atuações mais fracas do campeonato. Caseiro, confuso, sem critério. O lance do pênalti no Ryan ainda no primeiro tempo foi um escândalo. Era uma jogada clara, em que o atacante do Vasco recebe a bola dentro da área, faz o giro e é atingido no joelho por Piquerez, que não toca na bola. O árbitro estava de frente para o lance, tinha total condição de ver a infração, mas simplesmente ignorou. E o mais revoltante, o VAR também não chamou. Nada foi feito.
A jogada seguiu como se nada tivesse acontecido. Poucos minutos depois, o Palmeiras ampliou o placar. A diferença entre um possível empate e um 2-0 precoce é gigantesca. E a omissão da arbitragem custou caro. Durante os 90 minutos, foi uma sequência de decisões absurdas. Faltas claras a favor do Vasco que não eram marcadas, enquanto lances semelhantes a favor do Palmeiras recebiam apito imediato. O critério mudou ao longo do jogo e isso irritou demais os jogadores vascaínos. Felipe Coutinho foi um dos que mais protestou. Visivelmente incomodado com a condução da partida, passou boa parte do jogo tentando conversar com o árbitro, que, por sua vez, parecia fechado, irredutível e totalmente seguro de suas decisões erradas. O que se viu no Allianz foi uma arbitragem que não apenas errou, mas que passou a sensação de que apitava com uma tendência. E isso é grave. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa após o que seria um confronto histórico entre Vasco e Palmeiras. Um clima de tensão tomou conta da Colina, palco de grandes emoções, mas, desta vez, não pelos gols ou jogadas memoráveis. O jogo acabou sendo anulado por denúncias gravíssimas que já circulam nos bastidores. Segundo fontes não oficiais, mas consideradas confiáveis por jornalistas próximos à diretoria cruzmaltina, há suspeitas de irregularidades que vão desde manipulação de resultados até possíveis envolvimentos de agentes externos. A repercussão é imediata e já domina redes sociais, grupos de torcedores e corredores do futebol brasileiro. Entre os torcedores, a incredulidade é visível. Muitos comentam sobre o silêncio oficial das duas equipes, que ainda não se pronunciaram de maneira detalhada. Mas nos bastidores, já se fala em reuniões emergenciais e em uma investigação interna que promete esquentar ainda mais a temporada. Há quem diga que a anulação do duelo pode mexer com a tabela do campeonato e alterar estratégias de treinadores, enquanto a diretoria do Vasco corre contra o tempo para entender a extensão das denúncias. Analistas esportivos começam a levantar hipóteses sobre possíveis motivações e impactos. Alguns acreditam que a situação poderá desencadear mudanças drásticas na regulamentação de partidas, além de aumentar a pressão sobre árbitros e comissões técnicas. A expectativa é de que a confusão não se limite à Colina, mas reverbere por todo o país, colocando em xeque a credibilidade de decisões dentro de campo. Enquanto isso, os torcedores cruzmaltinos seguem divididos entre indignação e expectativa. Por um lado, existe o sentimento de que a equipe foi prejudicada, e por outro, a esperança de que a verdade venha à tona e que os culpados sejam responsabilizados. O Palmeiras, do outro lado, também observa com atenção, e rumores de reuniões internas indicam que a diretoria tenta se proteger de possíveis repercussões legais e esportivas. O clima é de mistério absoluto. Entre boatos, comentários de insiders do futebol e especulações de jornalistas experientes, tudo indica que este episódio vai gerar semanas de debate acalorado. A Colina nunca viveu algo parecido em termos de rumor, e a repercussão promete ser longa, afetando não só as equipes envolvidas, mas a imagem do campeonato como um todo. O que antes seria apenas mais um jogo de alto nível entre Vasco e Palmeiras agora se transforma em uma tempestade de suspeitas, deixando fãs, dirigentes e especialistas com os olhos atentos a cada novo detalhe que surgir. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.